Olá, muito bom dia a todos. Que Deus os abençoe, que Ele abençoe a sua casa e abençoe também a toda a sua família. A partir de agora você vai acompanhar milagres extraordinários aqui na programação. Nós vamos mostrar testemunhos de pessoas que venceram, que superaram a depressão, pessoas que venceram seus problemas, pessoas que estavam numa situação difícil, mas através da fé elas conseguiram, pela fé, vencer. Foram curadas, foram libertas, foram abençoadas por Deus. Fique conosco durante esses próximos minutos, porque eu tenho uma certeza que você será ajudado. Ao final desse programa, eu vou fazer uma oração em favor de todos. Eu vou orar por você que está aflito, desesperado, angustiado, deprimido, você que está vivendo um problema sério na sua casa, na sua família. Já deixe um copo com água preparado para esse momento especial da oração. Você vai acompanhar daqui a pouco no programa Não Desista a história da senhora Filomena, que sofreu com depressão, com desejo de suicídio. Ela pensou em se matar. Daqui a pouco ela vai contar isso, ela vai contar um pouco da sua história. Vamos conversar também com a senhora Belinda, que também sofreu com depressão devido a problemas relacionados à sua vida sentimental. Daqui a pouco ela vai falar também da sua história. Eu vou colocar agora uma matéria para você que sofre com depressão ou tem alguém na sua família que está a passar por isso. Enquanto você acompanha também essa matéria, se quiser, você pode já entrar em contato conosco. Nós temos a nossa equipe já à disposição de todos, pastores que estão a atender pelo número que aparece aí na sua tela, que é o 21 836 8008. Eu volto depois dessa matéria. Daqui a um ano, a depressão será das doenças com mais prevalência na população em todo o mundo, segundo estatísticas da Organização Mundial de Saúde. Sem critérios, a depressão também afeta idades mais precoces e, nestes casos, o desconhecimento ou a falta de atenção aos sintomas constrói um caminho estreito, difícil de lidar com a doença, sobretudo quando se tratam de crianças e adolescentes. Mas e os pais? O que vai na cabeça de um pai ou de uma mãe quando veem o desenrolar de uma doença como a depressão num filho? Segundo o feedback de psicólogos, a principal pergunta destes pais é porquê? Porquê o meu filho? Porquê esta doença? Como surgiu? E, sobretudo, quando é que vai desaparecer? E as respostas são concisas e têm de ser tidas em conta como regras a seguir. Primeiro que tudo, o pilar familiar é essencial para impedir o surgimento da doença, assim como é crucial para a liquidar. Os pais nunca devem mostrar sentimentos de impotência ou desespero, nem muito menos falar da doença em momento algum. Deverão estar atentos, paralelos às mudanças de atitude e rotinas do filho. Encaminhar para a cura, fazer entender que a tristeza, o isolamento e toda e qualquer causa do surgimento da depressão deverá ser exteriorizada pela criança ou adolescente. Porque assim como os adultos, tudo o que se guarda, todo o rancor e toda a dor é como uma semente comum do aparecimento de uma depressão. À escala mundial, 25% das consultas médicas são para diagnosticar, acompanhar e tratar uma depressão. São milhares e milhares de doentes que chegam às portas de hospitais e clínicas e não acha que já chega de tanta falta de saúde? Muitas são as pessoas que têm sofrido com depressão. Veja, por exemplo, o caso da senhora Manuela. Ela passou por isso. A mãe morreu devido a conflitos com o pai. A mãe tinha também depressão. E eu queria que você acompanhasse a história dela, porque pode ser que seja parecida com a sua. Vamos ver. A minha vida era frustrada. Não tinha objetivos. Não via saída para a minha vida. Não via uma solução para a minha vida, via tudo escuro, porque eu sofri de depressão durante muitos anos
desde os 2 anos, ainda não tinha 2 anos de idade, após a morte da minha mãe. Tornei-me, embora muito pequenina, a isolar-me. Não aceitava ninguém, não aceitava as outras pessoas, isolava-me, ficava num canto. Depois, na adolescência, então começaram os problemas maiores. Sempre sentia a falta da mãe, porque o meu pai, não falhava com as coisas, mas ao mesmo tempo também eu tinha muitos conflitos com ele. O facto de não entenderem porque que eu me isolava, o meu pai achava-me como uma criança rebelde, não obediente. Eu tenho um problema de dislexia, eu tinha dificuldade em me expressar. E então eu respondia por vezes agressiva, não que eu fosse rebelde, mas ao mesmo tempo revoltada. E na adolescência as coisas complicaram-se e depois na juventude ainda mais. E assim foi ao ponto de eu não conseguir fazer mais nada. A minha autoestima foi para baixo, também porque as pessoas não ajudavam. As palavras que me diziam é que eu não era capaz, eu não conseguia, era só coisas que me colocavam para baixo. E então eu passei a pensar que eu realmente não conseguia. Tornei-me também muito nervosa, ansiosa. Tentei o suicídio aos 17 anos. Depois casei, o casamento não deu certo, piorou. Foi uma relação que não deu certo, então só piorou, ao ponto de eu muitas vezes, depois que os meus filhos não tinha, quando eles eram pequeninos, sim, tinha paciência para eles, dava-lhes todo o amor e carinho, mas quando eles entraram naquela fase que também precisavam mais da minha atenção e eu estava mal, como eu estava muito mal, eu gritava muito com eles e cheguei ao ponto de ficar sem voz. Sentia dores no corpo, sentia problemas como se fosse doença. E os médicos faziam exames e não encontravam nada. Diziam que era o sistema nervoso, porque eles não encontravam nada. Eu queixava-me de uma coisa, dores no estômago e tudo, e eles faziam exames e não encontravam nada. No meu fundo do poço foi quando eu tive um acidente. Tudo isso levou a que eu cheguei a um ponto que eu já não dormia. Eu trabalhava 15 horas, dormia 3 e não conseguia dormir mais. Muito cansada, não tinha vontade de sorrir, não tinha vontade de nada. E quando chegou aqui à Igreja Universal e começou a participar nas reuniões de domingo, o que é que viu logo de diferente na sua vida? Ouvi que eu tinha valor, que havia um Deus que podia mudar a minha vida, que eu conseguia, que com ele eu iria conseguir tudo o que eu quisesse. Aos poucos começou a minha vida realmente a mudar. Eu comecei a ter alegria, comecei a saber dominar os meus sentimentos, aprendi como dominar os meus sentimentos, as situações. Depois que se recebe o Espírito Santo, realmente nós vemos tudo de maneira diferente. E temos coragem de fazer coisas que nós não tínhamos. Temos força para fazer coisas que nós não tínhamos. É algo que eu às vezes eu pedi a Deus que me desse inteligência e sabedoria. E hoje eu faço coisas que eu digo, só Deus mesmo, só Deus. Hoje eu ainda continuo a passar por lutas, mas consigo resolver essas lutas. Deus dá-me força, Deus mostra-me o que é que eu tenho que fazer para ultrapassar aquele problema. Mostra-me o que é que eu tenho que fazer para resolver a situação e eu vejo saída em todas as situações, vejo saída em tudo que eu passo, eu vejo saída e vejo a mão de Deus. E hoje tenho domínio próprio, vejo os resultados. Esta concentração de fé e milagres é uma bênção e ao domingo venho carregar as baterias para uma nova semana. E qual é que é o momento da reunião que a senhora mais gosta? Da busca do Espírito Santo. Porquê? Porque é aí que recebemos a força. Às vezes passamos uma situação durante a semana que nos deixa mais para baixo. Saio daqui com força para enfrentar uma semana com uma força como se tivesse 20 anos. Essa senhora conseguiu vencer. E se ela conseguiu, você também pode conseguir vencer.
Você sofre com depressão? Tem um familiar que está a sofrer com depressão? Há quanto tempo, minha amiga, meu amigo, você vem sofrendo com esse problema? Como está a sua vida? Veja bem, nós, nos nossos programas, nós temos mostrado aqui muitos relatos, muitos testemunhos de pessoas que têm chegado ao Universal com os mais diversos problemas. Ora, se Deus libertou essas pessoas, será que Ele não pode também libertar a sua vida? Só que a diferença é que elas agiram a fé. Você assiste os programas, você gosta das nossas programações, mas até então você não chegou à igreja, você faz planos para um dia vir à Universal. Você diz assim, olha, eu vou a essa igreja, eu vou lá, eu tenho visto os testemunhos que eles colocam lá na programação, mas sempre acontece alguma coisa. Eu não sei se você reparou, mas todas as vezes que você você planeja chegar à igreja, sempre que você diz assim, tal dia eu vou à igreja, você pode observar que acontece alguma coisa para te atrapalhar. É alguma coisa que tenta te impedir exatamente para você não chegar no local onde o seu problema será resolvido. Por exemplo, nós temos recebido no nosso templo maior, como também nos demais templos da Universal, pessoas que dizem assim, olha, há muito tempo que eu queria vir aqui. Pessoas como essas que você vê aqui nessas imagens. Elas diziam, eu assisti o programa de vocês, eu vi os testemunhos e eu pensava, eu vou a essa igreja, eu vou lá, vou receber as orações. Mas sempre que chegava o dia, eu ficava desanimado, ou acontecia alguma coisa, mas eu não conseguia chegar aqui, até hoje eu consegui, mas já tem muito tempo que eu queria vir aqui. Será que não é o seu caso? Você assiste os nossos programas, também programação com o Bispo Macedo, você já ouviu as nossas programações nas emissoras de rádio, seja na Rádio Positiva ou na Rádio Record, né? Mas você até então não teve forças para chegar a nós. Você não teve forças ainda. Eu pergunto a você, será que isso é normal? Esses entraves, esses probleminhas que surgem para você não chegar ao Universal, você acha que isso é normal? Não é não. Isso aí é exatamente para que você não vença. Há muitas pessoas que são invejadas. Olha, nós temos atendido pessoas que perderam tudo por causa de inveja. Há muitas pessoas prejudicadas pela inveja. É só a vida dela começar a progredir e já tem várias pessoas com os olhos na vida dela, desejando o lugar dela. Isso é terrível. Isso acontece muito. Você que tem nos acompanhado aqui há tanto tempo, você que sabe que, por exemplo, você que veio de outros países, você que veio, por exemplo, de Angola, Moçambique, você sabe como essas obras de inveja acontecem, né? Eu tenho atendido pessoas que vêm de outros lugares, de outros países, pessoas que tinham uma situação econômica muito boa, família tinha uma condição boa também, mas perderam tudo. Exatamente por conta de inveja, por conta de bruxarias, por conta de um voodoo, por conta de um trabalho. Você sabia que tem pessoas que ficaram doentes de uma hora para outra por causa de trabalhos de voodoo, trabalhos de bruxaria? Você sabia que tem pessoas que têm doenças, dores pelo corpo, que os médicos não descobrem a causa? Você sabia que são trabalhos? Muitos desses casos são rituais que são realizados? Há muita coisa ruim nesse mundo, muita coisa ruim. Mas quando você chega ao Universal, todo esse mal sai. Nós combatemos a inveja, nós combatemos a bruxaria, combatemos. Se alguém, você que está acompanhando o programa, se você foi praguejado, alguém disse, olha, eu vou pedir para fazer um trabalho contra si, não tenha medo, não tenha medo. Chegue ao Universal, deixa conosco, nós vamos resolver esse problema. Você que é vítima de inveja, bruxaria, trabalhos, feitiços, é só você chegar ao Universal. Inclusive, sexta-feira é o dia ideal para isso. É o dia ideal para quem sofre, para quem é vítima de trabalhos, de rituais. É o dia ideal para quem tem essas energias negativas. A vida não anda, a vida não vai para frente. Você pode procurar um Universal nesta sexta-feira que nós vamos lutar por você. Nós vamos te ajudar. Fizeram um trabalho para você?
Você é vítima de inveja? Não tenha medo, não. Venha nos procurar. Pode chegar a uma Universal, qualquer Universal. Você vai encontrar ali um pastor de fé, um pastor guerreiro que vai enfrentar esse mal que está na sua vida e vai te ajudar. Você pode procurar qualquer Universal. Nosso tempo maior está em Marvila, na rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do Metro de Chela, sexta-feira, dia inteiro, plantão de atendimento. Vamos ajudar os aflitos, os sofridos, os desesperados, as pessoas que são vítimas de inveja, olho grande, energias negativas, pessoas que estão com a vida toda amarrada, nada dá certo, nada vai para frente, as coisas não funcionam, não funcionavam, porque isso vai mudar. O dia inteiro. Nós estaremos com vocês no horário de meio-dia, eu estarei nessa reunião, combatendo invejas, pragas, maldições e a depressão e todo o mal. Teremos à tarde 3 horas, teremos aquela reunião da hora nona, às 21 horas, então nessa sexta-feira. Nos demais templos da Universal, os mesmos horários, só à noite que não. À noite é 8 da noite em todos os templos da Universal. Plantão de atendimento nessa sexta-feira. Todos nós, pastores, estaremos em plantão de atendimento nessa sexta-feira. Nós vamos te ajudar. Chega de vida amarrada. Chega de viver escravizado por essa situação. Chega. Vamos colocar um fim nesse problema. Tá bom? Nesta sexta-feira, então. Bem, o nosso telefone está à sua inteira disposição. Vou lá agora na nossa central de atendimento. Nós temos lá o pastor Jonas e outros pastores que estão atendendo. O telefone é o 21 836 8008. Pastor Jonas, para ligar as pessoas que precisam de conselho, de orientação, que querem marcar uma consulta espiritual. Bom dia. Bom dia, bispo. Exatamente. Há pessoas que ligaram justamente com esses problemas que o senhor acabou de citar. Por exemplo, tem a senhora Tereza, aqui de Lisboa. Ela pede ajuda justamente porque ela tem certeza que foi vítima de bruxaria e vítima de inveja. Já recebeu orientação para amanhã não faltar nesse tratamento espiritual que vai ajudar e quebrar essa inveja e essa maldição que tem tocado a sua vida. Também tem aqui a senhora Maria lá do Porto, bispo, que ela sofre com angústia e insônia, não dorme à noite, não tem paz, coração apertado. Também amanhã está convocada para não faltar e vai se libertar, porque saindo mal a pessoa tem paz. E também mais uma aqui tem o senhor João de Leiria, bispo. Ele também diz que foi vítima de inveja e vítima de bruxaria, porque nada dá certo. De um momento ao outro, tudo está travado. Então, se o senhor está me ouvindo agora também, senhor João, amanhã não falte. E você que está a sofrer, você precisa de ajuda, você sabe que precisa de orientação, nós estamos aqui para lhe ajudar. 218-368-008. Tem aqui no programa a senhora Filomena, que quando criança, já com 6 anos de idade, gostava muito de ir a funerais. É isso, dona Filomena? Era a professora, que nos levava. Cada funeral que havia naquela aldeia, a professora levava os alunos todos. E éramos pequeninos. A senhora ia aos funerais? E eu ia, a minha irmã deixava-me ir, era aquela convocação, e íamos. E então a todos, dávamos o beijinho, que era o ritual, beijinho na testa do morto. Mas houve um que me ficou marcado. Foi o último, porque a partir daí a minha irmã nunca mais me deixou ir, porque a pessoa teve um acidente e o rosto estava todo cortado, ficou todo cozido, estava cozido. E então eu fiquei, aí começou o meu trauma, porque eu fui para casa com muitos medos, eu só me lembrava da pessoa e entrava na casa, acendia as luzes todas. Eu para Quer dizer, entrar... a senhora, eu até entendo o professor levar para mostrar para os alunos ali, olha só o que acontece, mas mostrar para uma criança, não é? Éramos pequeninos, eu tinha 6 anos, pois portanto éramos todos pequeninos. Então, imagina uma criança vendo ali um corpo, não é? Como no caso, a senhora falou com o rosto todo desfigurado. Isso para uma criança é terrível. Pois. Bem, a senhora ficou traumatizada. Fiquei, foi a partir daí, eu entrava na casa, logo nesse dia, eu entrava, queria ir a uma casa, uma sala, um quarto, acendia as luzes todas. E a partir daí foi sempre assim. A minha irmã dizia, mas porquê é que as janelas estão abertas e está dia e porquê é que acendes as luzes? Porque eu tenho medo. Entrava com a luz acesa, para apagar corria e assim começou.
Isso acompanhou a senhora até que idade? Até sempre. Sempre? Até eu entrar na igreja praticamente. Quer dizer, a senhora não conseguia dormir, não é? Não A conseguia senhora dormir. era vítima desses medos, não é? Era. E o que mais? Portanto, correu mal o casamento. Logo atrás sentia o desprezo do meu pai. Tinha muita tristeza porque o meu pai não falava connosco e comigo ainda menos. Eu era a mais pequenina e depois já adulta, eu se queria ter uma conversa com o meu pai era falar de futebol. Aí ele conversava, porque ele não conversava connosco. A senhora chegou a se casar naquela altura, quando estava com esses problemas? Casei e não correu bem. Ainda durou 10 anos o meu casamento, tinha 2 filhos e aí já íamos às bruxas, porque correu tudo mal, era doente, o casamento não deu certo e as pessoas diziam, olha, vai a tal sítio que há lá uma pessoa que vai dar certo. E nós íamos, eu ia, íamos. E eu tomava as coisas que ela receitava, eu fazia fumos na casa para tirar os pressentimentos ruins que eu tinha em casa, e só eu é que tinha, e pronto, e foi sempre assim, foi toda a vida assim. Depois houve a separação, nós separámos, cada um seguiu o seu caminho. A senhora não conseguiu ajuda lá nos bruxos? Não consegui, e ainda outra ficou coisa, pior. E continuou depressiva? Continuei depressiva e muito triste, muito nervosa. Naquela época não se falava em depressão, falava-se em nervosa. Eu sou muito nervosa, chorava muito, passava a minha vida a chorar e muita tristeza, e foi assim sempre. Depois nós separámos e ele veio a falecer. Mas eu sempre o ajudei, eu sempre estive do lado dele. Mesmo depois de separado? Mesmo depois de separar. Agora, eu queria comentar essa parte que a senhora falou, que apareceu alguém para indicar para a senhora o bruxo. Veja, Bispo Carlos está aqui conosco no programa, veja como acontece. Pode ser que isso se passou consigo. Devido aos seus problemas, alguém, um conhecido seu, um amigo, um colega, uma vizinha, ou até um familiar, chegou para você dizendo o seguinte, olha, eu conheço uma pessoa que faz trabalhos. E você, então, aceitou o que ela falou. E foi lá àquele local, se consultou lá com a pessoa daquele lugar que faz os rituais, e essa pessoa falou um monte de coisas para você, disse que você tinha que fazer um trabalho, que havia um mal na sua vida, enfim. Mas o fato é que não mudou nada. Né? Você continua com a sua vida toda amarrada, você continua com a sua vida toda destruída. Então, muitas pessoas, Bispo Carlos, têm seguido esses conselhos. Conselhos de alguém que disse, procura o bruxo, procura tal lugar. E elas têm ido a esses lugares. Bom dia, Bispo. E é no desejo justamente de mudar de vida, que era o caso da senhora Filomena, não aguentando mais o sofrimento, não suportando mais a dor, vai. Só que é importante que você que já teve essa situação se dê conta que nada mudou e por isso mesmo você não deve insistir, porque senão, como a senhora Filomena diz, a tendência é a situação ir a pior. E veja que o casamento dela foi destruído. Quer dizer, olha a recompensa que ela teve de ter ido a esses lugares. Piorou os problemas de saúde, houve a separação, o marido morre logo depois. Morreu doente? Morreu com câncer. Morreu com câncer. Câncer onde? Começou na garganta, depois desceu até ao pé, na pele, câncer de pele. Criou borbulhas, umas manchas grandes, vermelhas, subiu o corpo, foi operado em 3 sítios. A hérnia e mais não sei o quê. E durou 1 ano, após a cirurgia, durou ainda 1 ano. Quer dizer, havia, dona Filomena, muita destruição na sua vida, na sua família. E numa bruxa que eu fui, ela até disse que fechava-me o cofre. Uhum. Fechou o cofre, deu uma chave para eu deitar fora num sítio que eu fui deitar fora, não sei se foi no Rio, já não me lembro. E claro, não deu certo.
Não fechou nada, né? Não fechou nada, ainda abriu mais. Abriu mais a sua vida. Porque o último que eu fui consultar, que foi lá na aldeia onde eu vivia, esse era abusar de nós. Eu entrava eu tinha medo dele e eu levava uma cunhada comigo e ele fez lá, disse ele que fez um ritual qualquer para unir o casamento, porque eu ia para que o casamento não se desfizesse. E ele disse que sim, que fazia, mas que tinha que ter relações. E eu levava a minha cunhada comigo com medo dele. Um dia depois das relações, o meu casamento continuava a dar errado, porque havia muitas agressões, ele bebia muito, bem. Quer dizer, ele propôs isso para a senhora? E ele propôs isso. E quando depois eu voltei lá e disse que não ia fazer aquilo? Que não dava, que não queria mais continuar ali. Se ele fez alguma coisa, eu não queria mais continuar porque a situação não melhorou. E não melhora. Quer dizer, olha Melhorou. só, e mesmo assim a senhora continuava lá. É o que acontece. Quando você chega à Igreja Universal, vamos falar uma coisa para vocês. Olha só, quando você chega à Universal, sabe o que nós ensinamos para as pessoas? Esses milagres que você vê aqui nos nossos programas. Você vê aqui pessoas curadas de câncer, pessoas libertas. Você vê aqui muitos milagres sendo falados, sendo mostrados aqui nas nossas programações. Então as pessoas perguntam o seguinte, o que eles fazem lá? O que nós fazemos é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, mostra aqui o câmera, por favor. Olha, isso aqui, ó, Bíblia Sagrada, ó, Bíblia Sagrada. Isso aqui é a palavra de Deus. Na Universal, nós trabalhamos com a palavra de Deus. Nós ensinamos para as pessoas a colocarem a sua fé aqui, ó, nessa palavra. Então, é o que as pessoas aprendem. Então, por que elas são curadas, são libertas, são abençoadas? Porque elas aprendem que essas palavras aqui têm poder. Quando nós obedecemos o que está escrito, a vida muda. É isso que nós ensinamos. Se você perguntar qual é o segredo da Universal, qual é o segredo deles? O segredo é a palavra de Deus. Esse é o segredo. Sabe qual é o verdadeiro fechamento de corpo? Não é essa conversa fiada, essa mentira que falam aí, como falaram para a senhora. Não é nada disso, não. Nós vamos ensinar para vocês, nesta sexta-feira, qualquer Igreja Universal, como você pode ter sua vida fechada. Porque, olha, só tem um jeito de nós termos o nosso corpo fechado. Só tem um jeito. E nós vamos falar isso, vamos ensinar isso nesta sexta-feira. Qual é o verdadeiro fechamento de corpo? Quando é que o nosso corpo fica fechado para o mal? Você vai saber, tá bom? Porque você não pode continuar com a sua vida do jeito que está. Olha a recompensa que a dona Filomena teve. Mas continuava lá, mesmo com a vida do jeito que estava. Perdeu o marido, doente, né, se separou do marido, o marido morreu um tempo depois, a vida toda arrasada, família destruída, tudo indo de mal a pior. E a senhora parece que teve uma filha também, que estava indo pelo mesmo caminho da senhora? Sim, após o meu marido falecer, ela tinha 15 anos, começou ela a tentar o suicídio. Ela é que tomava todas as medicações que ela apanhava, ela tomava tudo para se matar. Quer dizer, o que a senhora sofria, os problemas que a senhora teve, passaram para a sua filha? Passou para ela. Eu vou explicar isso aqui. Você sabe por que isso acontece? Por exemplo, a senhora quando a senhora olha para a sua vida, a senhora diz assim, minha mãe sofreu isso, a minha avó também passou por isso, a minha irmã também passou por isso. Você já reparou que os problemas que você vive na sua vida, outras pessoas da sua família viveram os mesmos problemas? Por que isso acontece? O que acontece? Eu vou explicar isso. Existe a atuação de um espírito dentro da família. E esse espírito vai passando de pai para filho. Então, o espírito que atuou no pai, que bebia muito, depois esse espírito passa para um filho. E esse filho vai ser tão viciado como o pai. O espírito que destruiu o casamento da mãe, depois ele passa para a filha dela e vai destruir o casamento da filha. O espírito que perturbava a mãe, o caso da dona Filomena, os espíritos que perturbavam a mente dela, passaram a perturbar a filha, causando depressão, desejo de suicídio.
Então, é o mesmo espírito, é o mesmo, só que ele vai passando, ele vai trabalhando dentro daquela família, causando dor, sofrimento e destruição. É isso que tem acontecido com muitas pessoas. Se você não sabia a explicação para o que você está a viver, você até então pensava assim, o que se passa? Eu não entendo o que se passa na minha vida. É isso que se passa. É exatamente isso. É o mal que vem acompanhando. Esse mal, se você não combatê-lo, ele vai continuar. Então, hoje a vida da dona Filomena já não é mais assim. Hoje a senhora, quer dizer, a senhora tem depressão? Não. A senhora tem Jamais. essas perturbações espirituais? Não tenho nada, desapareceu tudo, enxaquecas, um vazio imenso que eu tinha dentro de mim, que eu costumava dizer e digo que doía na alma, era um vazio imenso que eu procurava em todo o lado, diversões, companhias, para superar esse vazio, não precisa mais nada. Aquela amarração da sua vida acabou? Acabou. E o sofrimento da família? Também. A filha está bem. A depressão que ela tinha, a crónica, o médico dizia que era uma depressão crónica, nós agora sabemos que não é. Aquilo saiu, ela não toma nem um medicamento para nervoso, nem para dormir. Ela que tomava montes de comprimidos, ela hoje não toma nada e já não, também queria estar no escuro, já não está no escuro e já trabalha, que ela teve 1 ano no quarto que ela não saía. Ela só saía do quarto para ir ao médico, levantar os medicamentos, tomá-los todos. E houve 2 situações que ela sentiu ela ia atravessar para passar por baixo do carro, um carro que vinha a passar, e ela diz que sentiu algo a puxá-la para trás e não se matou. E foi até eu entrar na igreja. Depois, quando eu entrei, que eu comecei a lutar por ela, também houve uma vez porque ela continuou a fazer, mas aí eu já tinha a força de Deus. Primeiro a senhora se libertou. A senhora chegou. Foi. A senhora veio à Universal a convite de alguém? Foi uma amiga minha que ela me ligou e disse-me: vai a tal sítio, foi no Império, que o mesmo Deus que me fez por mim vai fazer por ti também. Eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar. Se antes, no passado, uma pessoa mandou a senhora para o bruxo... É verdade. Essa amiga mandou a senhora para a Universal. É verdade. Para buscar Deus, né? Foi. Quer dizer, a partir daí a senhora se libertou, curada da depressão, ajudou sua filha. Eu ajudei. Sua filha liberta. A vida da senhora hoje é outra. A vida é outra. Tenho forças para lutar contra as adversidades que chegam. Eu, com 60 anos, eu fui fazer uma formação de apoio ao idoso, coisa que não me passava pela cabeça, porque eu deixei os estudos já há tanto ano atrás, que eu já não sabia o que era estudar, e muito menos matemática, e eu fui fazê-la com pessoas novas, e passei com valores bons à frente de pessoas novas que estavam no grupo. E porquê? Só Deus. Porque hoje a senhora tem a força interior. Antes a senhora não conseguia lutar nem pela sua vida, não conseguia nada. Hoje a senhora tem forças para ajudar os outros. É isso que acontece. Uma pessoa com depressão não suporta nem a própria vida. Ela não suporta nem os próprios problemas. Como é que ela vai conseguir ajudar os outros? Como é que uma pessoa que está se afogando vai conseguir salvar o outro que também está a se afogar? Não tem jeito. Você tem que estar bem. Às vezes você quer abraçar o mundo todo, você quer carregar os problemas de todos, mas você não consegue, não adianta. Não existe super-homem. Super-homem é só no cinema. É só no cinema, aquilo é tudo ilusão. A vida real é outra. A vida real é a seguinte: nós somos seres humanos, sujeitos a situações difíceis, a problemas. Somos seres humanos e precisamos da ajuda maior, que é a ajuda de Deus. Só Ele pode ajudar. Esse Deus que nós estamos apresentando aqui no programa, minha amiga, meu amigo, não é religião, não. Não é religião. A Igreja Universal não é religião. E nós não estamos aqui dizendo para você largar a sua religião. Nós não estamos aqui dizendo, olha, você larga a sua religião e venha para a nossa. Negativo.
Nós não queremos saber da sua religião, que qual religião é a sua. Isso para nós é indiferente, porque nós não tratamos de religião. Nós tratamos da palavra de Deus. É isso que nós tratamos. A palavra de Deus, que pode mudar a sua vida. O mesmo Jesus que curou no passado, que libertou, é o mesmo Jesus hoje. É o mesmo. Ele pode mudar a sua vida. Disseram para você que não tem jeito. Mentira, tem jeito sim. Tem jeito. Não tem jeito nos bruxos, não tem jeito o problema de saúde, não tem jeito para a medicina, porque os médicos disseram que não tem mais o que fazer. Mas para Deus tem jeito. Para Deus não há nenhum caso perdido. Para Deus tudo tem saída, tudo tem solução. Agora, depende unicamente de você. Se você fizer a sua parte, Deus fará a parte dele. Agora, se você não fizer a sua parte, o que Deus vai poder fazer? É ou não é verdade? Tem um pedido de uma amiga, coloca aí, por favor, na tela, esse pedido que chegou pelo nosso WhatsApp. Veja aí, nós temos esse pedido aí de uma amiga. Bom dia, tenho ataques de pânico, pois já há vários dias que não durmo e tenho pensado que poderei estar a sofrer de algum tipo de depressão, psicose, que claramente é urgente tratar porque me está a tornar incapaz de seguir a minha vida normalmente. Por acaso encontrei o vosso programa, que poderá ser uma grande ajuda para o meu problema. Orem para que eu fique bem. Estarei sempre assistindo. É a Maria João. Maria João, sabe por que você encontrou o nosso programa? Porque Deus a fez encontrá-lo. Deus fez com que você sintonizasse aqui na Record para assistir o nosso programa. Porque Ele está vendo a sua dor, o seu sofrimento. Essa depressão, que você pode dizer aí que uma psicose, como você colocou, quer dizer, coloca novamente aí a mensagem dela. Ela falou aí sobre essa questão de psicose, do estado emocional, espiritual na qual ela se encontra. Você colocou aí, olha, você pensa que pode estar sofrendo com depressão ou uma psicose, né? Foi o que você colocou aí. Bem, o problema da depressão é o problema da alma. É a dor da alma, é o grito da alma, é a alma aflita, sofrida, pedindo socorro, pedindo ajuda. A sua alma está pedindo socorro, senhora Maria João. A sua alma está pedindo socorro. E Deus quer socorrê-la. Deus quer ajudá-la. Deus quer livrá-la. Procure o quanto antes. Não fica só assistir o programa, não. Procure um Universal. Você vai ficar livre desse sofrimento. Tá bom? Você vai ficar livre. Olha o que eu estou a dizer. Você vai ficar livre. Daqui a pouco eu vou falar com a senhora Belinda, que também sofreu com depressão devido a um problema na vida amorosa. Mas antes, vamos a essa matéria que fala da grande concentração de fé e milagres que acontece domingo pelas 9h30 no nosso Templo Maior. Todos os domingos às 9h30 é por estas portas que milhares de pessoas entram. Pessoas de etnias, classes sociais e problemas diferentes, mas todas com um único objetivo: ter uma vida realizada. A minha vida antes de chegar à Igreja Universal era sem vida. Pronto, era sem vida, era uma pessoa doente, era uma pessoa maltratada, era uma pessoa, tinha tudo mal. Da família era muito maltratada, ele tratava muito mal, era uma pessoa que bebia muito. E só por causa da bebida ele tratava-me muito mal. Mesmo estando tudo bem, a bebida fazia com que ele fizesse aqueles problemas todos mesmo graves. Eu cheguei viciado no álcool, deprimido, com complexo. A depressão me diziam que ela era uma doença, que ela não tinha cura.
Então, que quando tinha uma depressão, era depressão para sempre, você tinha que aprender a conviver com ela. E isso eu vi na igreja que não era verdade. Então, a depressão ela te traz uma tristeza, ela te faz você ficar recolhida de tudo e de todos, ela te faz sentir fraca, não te dá força para recomeçar. E isso te cansa muito, porque a vida tem desafios. Eu tinha todas as áreas da minha vida eram destruídas, financeira, sentimental, saúde, família, tudo. Quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, ainda que você esteja aqui nesta manhã com a sua vida arruinada, carregado de problemas, doenças que para a medicina não tem cura, família destruída, arrasada, casamento destruído, Jesus está vivo. E quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que aos olhos humanos não haja uma solução para os seus problemas, você vai ficar livre agora. E aqui aprendi como havia de lutar, porque antes não sabia, dizia pronto, tem que ser, é o meu destino. Não era destino nenhum, que eu não fazia aquele destino. Mas hoje sei que é o meu Deus que está comigo e é Ele que me protege e Ele cuida de mim. Eu estou livre do álcool, feliz, tenho paz, tenho alegria e vou conquistando. Passei a acreditar, a ler a Bíblia, passei a obedecer e hoje eu tenho uma vida transformada. E eu não tenho mais depressão, muito pelo contrário. Eu tenho uma alegria de viver e a bênção maior foi que eu posso levar uma palavra ao meu próximo. Eu posso sim passar isto com toda a minha paz, com toda a fé, com aquilo que eu creio mesmo em Deus e que eu aprendi aqui. Aprendi ouvindo a palavra de Deus. Todas as áreas foram restauradas, mas a paz que eu sinto, tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, não há dinheiro nenhum que pague. E é aqui, numa destas cadeiras, que aguardamos por si já no próximo domingo às 9h30 na concentração de Fé e Milagres, para que assim como a vida destas pessoas mudou, a sua também seja transformada. Participe na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a apenas 200 metros do metro de Chelas. Se você quiser, minha amiga, meu amigo, conversar conosco, nos procurar, qualquer um de nós, pastores, na Universal, estaremos à sua inteira disposição. Nesse domingo, na grande concentração de Fé e Milagres, pelas 9h30, nós vamos aguardar todos vocês para o início de um propósito na Universal que será maravilhoso, que é o jejum de Daniel. Nós vamos explicar mais sobre isso nas reuniões, que é um propósito que teremos ao longo de 21 dias, em que faremos o jejum em favor de todos e cada pessoa que quiser também, obviamente, ela fará, não jejum de alimentos, mas de informações. 21 dias em que nós vamos estar mais conectados a Deus, estaremos ligados às coisas espirituais, um período no qual as pessoas terão mais tempo para ler a Bíblia, para meditar nas coisas de Deus, porque elas vão se desligar mais de notícias, de redes sociais, para fazer uma purificação. Sabe quando a pessoa faz uma limpeza do seu organismo, que ela deixa de comer determinados alimentos? É a mesma coisa em relação ao jejum de Daniel, uma purificação da alma, porque às vezes é tanta coisa que a pessoa leva para dentro de si, através de redes sociais e notícias, ela vai levando tristezas, sabe, as distrações que só afetam a sua alma. Tem hora que você precisa aliviar a alma, precisa tirar de dentro dela tudo aquilo que está sobrecarregando. E é para isso esse propósito. E sabe o que vai acontecer nesse domingo agora? Será o domingo em que o Espírito Santo descerá para restaurar vidas. Assim como aconteceu no passado com o profeta Ezequiel. Ele foi colocado diante de um vale de ossos secos. Se tiver essas imagens aí, até poderíamos colocar. Ele foi colocado por Deus diante de um vale imenso. E havia ali naquele vale milhares e milhares e milhares de ossos espalhados, crânios espalhados, né? Braços, pernas, vários ossos espalhados por toda parte, conforme essa imagem aí. Ó. Era isso aí, exatamente isso aí. Deus falou para o profeta Ezequiel o seguinte, filho do homem, é possível esses ossos reviverem?
É possível? E Ezequiel falou, ó, Senhor, tu sabes. Então Deus disse, profetiza então. Quer dizer, fala com esses ossos. E aí aconteceu o que você vê nessas imagens. A Bíblia diz que aqueles ossos começaram a se juntar. Cada osso é o seu osso. Quer dizer, cada osso encontrou o seu osso original. E aí os esqueletos foram sendo montados, porque os ossos estavam dispersos. Então, cada osso a seu osso. E então, diz a Bíblia que os nervos começaram a crescer sobre os ossos. Você pode ver aí nessas imagens. Os nervos começaram a crescer e surgiu a carne também. A carne cobrindo os nervos e os ossos. Exatamente conforme está aí, você vê nessas imagens. Mas aqueles corpos não tinham vida ainda. Eram corpos sem vida. É o que acontece com muitas pessoas. E Ezequiel falou com Deus, olha, Senhor, estão aí, mas não tem vida. Então Deus mandou que ele profetizasse para que viesse o Espírito, para que soprasse o Espírito sobre aqueles corpos. E foi isso que aconteceu. Veio o Espírito e então aqueles corpos sem vida reviveram, porque Deus não faz nada incompleto. As obras de Deus são perfeitas. Ele faz tudo da maneira perfeita. Aqueles ossos, então, reviveram. Esse grande milagre que aconteceu no passado, no tempo do profeta Ezequiel, isso está no texto sagrado do livro de Ezequiel. É isso que vai acontecer nesse domingo. O Espírito Santo vai levantar os ossos secos, quer dizer, o Espírito Santo vai restaurar o casamento, a família, a saúde. Ele vai levantar a sua vida como levantou aquele vale. Veio o Espírito sobre aqueles corpos, pela profecia, pela palavra de Deus através de Ezequiel. E então os corpos ganharam vida, reviveram. Essa é a obra que Deus faz na vida de todo aquele que crê. Então, nesse domingo, nós teremos esse grande jejum de Daniel. O Espírito Santo vai restaurar seu casamento, sua vida em todos os sentidos. Então, é importante que você procure uma universal. Nós, na grande concentração de fé e milagres nesse domingo, nós estaremos com todos vocês no Templo Maior e já a partir das 8h30 eu estarei na entrada do Templo Maior, conforme você vê nessas imagens aí, né? Esse aí foi um dos propósitos que eu fiz, de estar na porta do templo, ungindo as pessoas com óleo. Então, eu vou fazer isso nesse domingo, vou receber você juntamente com a sua família, a partir de 8h30, com essa taça aqui, ó, essa taça com azeite sagrado. Esse óleo que está aqui nessa taça, eu vou usar desse azeite, vou ungir a sua cabeça, vou ungir a cabeça de cada familiar seu, para que você receba essa nova vida que Deus tem preparado. Domingo agora vai ser o domingo das boas-vindas ao Espírito Santo. Nós daremos as boas-vindas a Ele. Ele virá sobre você, sobre sua casa e sobre toda a família. Não deixe nada te atrapalhar. Se você quer uma mudança de vida, você tem oportunidade. Agora, se você vai valorizar essa oportunidade, eu não sei. Tem pessoas que deixam escapar as oportunidades. Não deixe, minha amiga, meu amigo. Não deixe escapar essa chance. É para mudar a sua história, é para mudar a sua vida. Tá bom? A vida da Belinda, que está conosco por Skype, não dá tempo para nós falarmos muito, mas vamos falar um pouquinho aí para saber da história dela. Belinda, bom dia. Bom dia, senhor bispo. A senhora sofreu com depressão e depois de um problema na vida amorosa, foi isso? Sim, eu não sabia o que é que era a união, não sabia o que é que era amor entre família. E quando eu encontrei, com 15, 16 anos de idade, encontrei um rapaz em que eu me entreguei completamente a ele. Namorámos dos 15 aos 18 anos e eu entreguei-me a ele. Era o meu tudo, eu via o exemplo nele. E pensei que, afinal, o amor podia existir. Mas, infelizmente, não foi assim. Eu já tinha pessoas na família na igreja,
na Universal, que me alertavam sempre, chamavam-me sempre a atenção que era muito nova, que não podia ser as coisas assim, só que eu não liguei. E ele insistia muito comigo durante o período de relacionamento que nós tivemos para eu me entregar fisicamente, para nós termos a relação sexual, só que eu nunca aceitei. Mas, com o tempo, acabei por cair na asneira e entreguei-me, pois ele teve o que quis, usou e depois jogou fora. Voltou-me as costas e deixou-me, tirou-me o chão completamente. Eu entrei num estado de depressão muito grave, porque não era como as pessoas, a depressão para as pessoas às vezes é a pessoa ficar prostrada, fechada, isolada, uma pessoa apática, não. Eu não mostrava a minha depressão assim. Eu comecei a trabalhar quase 24 horas por 24 horas para preencher aquilo que eu tinha perdido. Eu trabalhava imenso. Eu saía de um trabalho e enfiava noutro e praticamente eu quase que nunca comia de jeito, ou quase nada, nem bebia praticamente. E daí tive perturbações alimentares. Comecei com problemas de anorexia, meu estômago já não mantinha nada no estômago, eu comia, vomitava constantemente, até que eu pensei no suicídio várias vezes. E como eu era orgulhosa, eu não queria demonstrar que tinha problema, eu tinha sempre a aparência fora de casa, quando convivia com as pessoas e com a minha família, eu mantinha-me como uma pessoa firme, muito ativa, muito trabalhadora, mas depois quando estava dentro de casa, no meu quarto, sozinha, porque a minha mãe nessa altura foi trabalhar para fora, porque ela era governante interna, ela cuidava de crianças, vivia nas casas onde trabalhava, eu ficava em casa sozinha e chorava imenso, era um vazio tremendo, eu não conseguia dormir nada, porque levava o tempo pensando o porquê que as coisas tinham que acontecer assim, porque lá atrás, no passado, eu não sabia o que era uma família, eu não sabia o que era amor, eu não sabia o que era união, e agora estava-se a passar exatamente o mesmo comigo, e não me deixava dormir. E eu levantava-me e trabalhava até às 3, 4 da manhã, depois saía de casa às 6, voltava a trabalhar novamente e ia assim nesse percurso. E nisso tentei o suicídio, não de uma forma visível. Eu forjei um acidente em que rebentei com um vidro de uma porta para poder cortar os pulsos. Só que estava uma vizinha ao meu lado que ouviu o estrondo e veio-me socorrer e então impediu que isso acontecesse. Mas eu não admitia, até que a minha irmã mais velha de todas, que já frequentava, chamou-me a atenção, falou comigo, disse para eu ir à Universal, ganhar juízo, fazer o que ela estava a aconselhar. E realmente eu tive que reconhecer que eu estava errada, que não me iria levar a lado nenhum. Eu fui, segui os conselhos, fiz tudo o que me orientaram, obedeci a tudo o que me disseram e hoje estou completamente diferente. Tenho as minhas lutas, tenho uma paz interior enorme. A minha estrutura interior é uma estrutura que não se ganha em lado nenhum, porque nós temos as nossas lutas diárias, nós vamos tendo as nossas lutas, só que nós temos força para as vencer. Nós já não olhamos para aquelas batalhas fracassados. Não, nós traçamos uma meta e vencemos, nós alcançamos as nossas vitórias, porque nós ganhamos uns alicerces, uma maturidade saudável, não uma maturidade como lá fora nós estamos habituados. Já passas por um problema, habitua-te a ele, convive com ele, tens que habituar-te à situação. Não temos que habituar a nada, nós temos que nos revoltar contra a situação, seguir aquilo que nos é orientado, pôr em prática tudo o que nos é orientado e lutar contra as batalhas. Porque a depressão tem cura. A depressão, nem todas as depressões são como a típica depressão que as pessoas estão habituadas. A frustração, a pessoa estar apagada. Não, há pessoas que têm depressão, que são extremamente ativas, mas que dentro de casa, no canto delas, sofrem em silêncio, sem dizer, sem transferir nada. O seu sofrimento, a depressão, tudo isso acabou, isso é coisa do passado.
Exatamente, totalmente, não tem mais nada, nadinha. Tem paz dentro de si? Tem uma confiança, tem autoestima, é uma vontade de viver e dar vida aos outros. Mas olha, essa vontade de viver aí tem, essa vontade de viver, essa alegria, tem um segredo, não tem não? Qual é o segredo? Tem o batismo com o Espírito Santo. Receber o Espírito Nós, quando Santo. temos o selo do Espírito Santo, exatamente, nós quando temos o selo do Espírito Santo, é algo que nos fortalece de tal modo, de tal maneira, é o tal alicerce que eu digo, que nos capacita para nós vencermos as nossas batalhas, porque elas vêm, infelizmente elas vêm, mas nós temos uma estrutura, uma maturidade com essa grande bênção, com esse Espírito Santo, esse selo. Não é uma emoção, não é uma emoção, é algo nosso, é algo que Deus nos sela de tal maneira que é só quem passa. Dona Belinda, obrigado pelo seu testemunho, que Deus abençoe muito mais, tá? Tá, obrigada eu. Muito bem. Falando em vida amorosa, vida sentimental, o Bispo Carlos está aqui no nosso programa. Ele realiza hoje exatamente a terapia do amor, que é uma reunião. Bispo Carlos, nós vimos aí o caso da senhora Belinda, ela teve a decepção amorosa e caiu em depressão. Então hoje é para resolver esses problemas da vida amorosa. Sim, senhor, porque todos os casos que nós ouvimos, e é o que muitas pessoas às vezes não entendem, é que elas levam para dentro do relacionamento, casamento, namoro, noivado, justamente tudo que carregam dentro delas, a tristeza, a ansiedade, os traumas, os complexos, tudo isso, e por isso que não funcionam os relacionamentos. E a terapia do amor, todas as quintas-feiras às 8 da noite, tem tido o objetivo de ajudá-las a mudar o seu interior e, consequentemente, resolve os problemas nos relacionamentos. Você vai estar com a sua esposa, a Eliane, exatamente para resolver essa situação, né, Eliane? É verdade, Bispo. São várias as pessoas que têm chegado com esse problema na terapia do amor, né? Como ela chegou carente e, por causa da fé dela, ela solucionou as situações difíceis, né? Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa onde ela me comentou que ela tem superado os traumas do passado e tem começado a confiar nas pessoas, porque antes ela não confiava por causa das decepções amorosas. Então é esse trabalho que a terapia do amor faz na rua Dr. José Espírito Santo, número 36, hoje às 8 horas da noite. Então, se você quiser, a senhora quiser conversar com a Elaine, a senhora quer contar os seus problemas para ela, a senhora pode procurá-la. Pode procurar a Elaine hoje, ela vai dar o atendimento para a senhora, o aconselhamento, juntamente com o Bispo Carlos. Eles estarão ali à sua disposição. A partir de 19 horas vão atender, vão aconselhar e depois vão fazer a terapia do amor, a palestra, o ensinamento, as orações pelos solteiros e pelos casados. Então, se você está no processo de divórcio, de separação, esteja conosco. Se você quer a felicidade na vida amorosa, essa reunião é para resolver esses problemas, tá bom? Então, 8 da noite, nós vamos aguardar todos vocês no Templo Maior, Rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do Metro de Chelas. Chegue perto da sua TV agora, pegue o seu copo com água, eu vou agora fazer oração em seu favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero pedir nessa hora em favor de todas as pessoas, todos que aguardaram esse momento, o momento da oração, que o Senhor toque em cada uma delas, que o Senhor venha livrá-las, venha socorrê-las, venha tirar toda tristeza, angústia, sofrimento, afasta dessa criatura, afasta dessa pessoa todo o mal que está sobre ela, que ela seja livre, que ela seja liberta, que ela seja abençoada agora pelo Teu poder, meu Pai. Todas as pessoas que ligaram, que desabafaram, contaram os seus problemas, as pessoas amarguradas, as pessoas sem paz, sem alegria, que o Senhor as abençoe agora, que o Senhor venha cuidar de cada uma delas, venha livrá-las de todo o sofrimento. Consagra o copo com água e todos que beberem sejam também abençoados. E aqui está, meu Deus, a taça com azeite sagrado que vamos usar nesse domingo para ungir a todas as pessoas na entrada da tua casa para que elas recebam a nova vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.
Vamos agora beber da água, beba com toda a sua fé. Entre no nosso site para você saber qual a morada mais próxima da sua casa, tanto aqui em Portugal como em toda a Europa. Se você entrar no site, você vai encontrar ali o ícone dos países e também aqui de Portugal. Se você entra, vai aparecer todas as moradas para você procurar a Universal mais perto de si. igrejauniversal.pt. Você pode entrar e pode saber a morada mais próxima. O telefone é o 218-368-008, tá bom? Chegamos ao final do programa, um abraço a todos e até amanhã.